O profeta Eliseu é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento, conhecido por sua profunda conexão com Deus e pelo poder de realizar grandes milagres. Sucedendo Elias como profeta em Israel no século 9 a.C., Eliseu desempenhou um papel fundamental na história do povo de Deus, sendo um intermediário de intervenções divinas em momentos de crise. Seu ministério não apenas impactou reis e nações, mas também revelou o cuidado de Deus com as pessoas comuns, como viúvas e pobres. Neste texto, exploraremos quem foi Eliseu, seus milagres e seu legado profético. O profeta Eliseu foi discípulo e auxiliar do profeta Elias, sendo posteriormente escolhido como seu sucessor no ministério profético em Israel, no século 9 a.C. Sua história é amplamente conhecida entre os cristãos, principalmente pelos inúmeros milagres que ocorreram durante o seu ministério. Neste texto, exploraremos mais sobre quem foi Eliseu na Bíblia. Eliseu era filho de Safate e vinha de Abel-Meolá, uma região no Vale do Jordão. As informações sobre a vida de Eliseu antes de iniciar seu ministério estão registradas em 1 Reis 19 verso 16 e 19 a 21. No entanto, poucos detalhes reveladores sobre sua biografia são fornecidos. Embora a Bíblia não mencione diretamente o local de seu nascimento, é possível que ele fosse natural de Abel-Meolá. Além disso, o texto bíblico não indica sua idade exata quando Elias o convidou para acompanhá-lo, mas o fato de Eliseu ter pedido para se despedir de seus pais sugere que ele era jovem na época. Outro detalhe interessante é que Eliseu parece ter vindo de uma família com alguns recursos financeiros. Quando Elias o encontrou, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois, e ele próprio guiava a última junta. Esse contexto sugere que sua família possuía terras e uma boa quantidade de gado. Quando Eliseu sacrificou a junta de bois, isso simbolizou sua devoção religiosa e o rompimento com seu antigo estilo de vida, assumindo plenamente o novo chamado que Deus tinha para ele. O profeta Eliseu foi auxiliar de Elias, sucedendo-o como profeta em Israel no século 9 a.C. Seu ministério é amplamente conhecido pelos cristãos, principalmente pelos milagres realizados através dele. Neste texto, vamos explorar em maior profundidade quem foi Eliseu e sua importância nas Escrituras. Eliseu foi chamado por Elias para acompanhá-lo e servir como aprendiz. É importante lembrar que essa convocação foi feita por ordem direta de Deus, conforme instruído a Elias no Monte Horebe. O ministério de Eliseu, considerando desde o momento de sua chamada, durou aproximadamente 50 anos, atravessando a segunda metade do século 9 a.C. e abrangendo os reinados de Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Joás. As narrativas sobre Eliseu podem ser encontradas em 1 Reis 19 e em 2 Reis 2 a 9 e 13. Ele permaneceu como servo de Elias até que este foi arrebatado ao céu. Durante seu ministério, Eliseu interagiu com diversas classes sociais, desde viúvas humildes até monarcas, e exerceu grande influência tanto em Israel quanto em Judá e até na Síria. Eliseu também concluiu a missão que Elias deixou inacabada, ungindo Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel, cumprindo a ordem divina dada anteriormente a Elias. Além disso, ele foi líder das escolas de profetas, mantendo a tradição iniciada por Samuel. Eliseu serviu pessoalmente a Elias antes de sua ascensão ao céu. No primeiro relato sobre Eliseu, ele é lembrado como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias, indicando sua função de auxiliar. Quando Elias estava prestes a ser levado, Eliseu pediu por a porção dobrada do teu espírito, um pedido que fazia referência aos direitos de primogenitura, demonstrando seu desejo de ser o sucessor principal de Elias. Esse pedido não expressava um desejo de ser mais poderoso do que Elias, como às vezes é interpretado,
mas refletia o desejo de continuar o legado profético. Elias respondeu que o pedido era difícil, pois somente Deus poderia conceder tal graça. Quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho, Eliseu exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, uma expressão de respeito e reconhecimento de Elias como uma fortaleza espiritual em Israel. Após a ascensão de Elias, Eliseu herdou seu manto e começou a realizar milagres, confirmando sua continuidade no ministério profético. Essa herança simbolizava não apenas a sucessão de Eliseu, mas também a autoridade e o poder espiritual concedido por Deus para liderar o povo de Israel nos tempos de apostasia. O ministério do profeta Eliseu se destacou pelos inúmeros milagres que ocorreram por meio dele, sendo um dos maiores registros de feitos sobrenaturais na Bíblia, superado apenas por Jesus. Os milagres de Eliseu, de maneira marcante, serviram para demonstrar o poder de Deus e sua provisão ao povo de Israel em tempos de crise e apostasia. Aqui estão os principais milagres realizados durante o ministério do profeta Eliseu. A travessia milagrosa do Jordão, e logo após a trasladação de Elias, Eliseu atravessou o rio Jordão de forma sobrenatural, mostrando que o poder de Deus havia passado para ele. Purificação das águas de Jericó, e Eliseu transformou as águas poluídas da cidade de Jericó em saudáveis, simbolizando a restauração da vida e da prosperidade de Deus. Juízo contra os jovens zombadores, e Eliseu pronunciou juízo contra jovens que zombaram de sua condição de profeta. Este evento demonstrou a seriedade do chamado profético e a necessidade de respeito à autoridade divina. Profecia da vitória contra Moabe, que Eliseu anunciou a vitória dos exércitos de Israel sobre Moabe e providenciou a bênção das águas no deserto, que trouxe refrigério e confusão ao inimigo. O azeite da viúva, que Eliseu milagrosamente multiplicou o azeite de uma viúva endividada, salvando-a e seus filhos da escravidão. Esse milagre é semelhante ao que Elias realizou. A ressurreição do filho da Sunamita, após profetizar o nascimento de um filho à mulher sunamita, Eliseu mais tarde o ressuscitou após sua morte repentina, ecoando a ressurreição realizada por Elias. Provisão de alimento, durante uma época de fome, Eliseu multiplicou alimentos para os filhos dos profetas, garantindo a sobrevivência deles de maneira milagrosa. Cura de Naamã, o leproso, que Eliseu instruiu Naamã, comandante do exército sírio, a banhar-se no Jordão 7 vezes, curando-o da lepra. Seu servo, Geazi, por sua desobediência, acabou leproso. O machado flutuante, Eliseu fez um machado que havia caído na água flutuar, restaurando um instrumento de trabalho essencial para os filhos dos profetas. Revelação dos planos sírios, que Eliseu revelou os planos do exército sírio ao rei de Israel. Quando os sírios tentaram capturá-lo, Deus cegou o exército inimigo, poupando Eliseu. Fim do cerco a Samaria. Durante um cerco e grande fome em Samaria, Eliseu previu a queda dos sírios, e Deus fez o exército inimigo fugir em pânico, libertando a cidade. Profecia sobre Azael e Ben-Hadad, que Eliseu previu a morte de Ben-Hadad, rei da Síria, e que Azael tomaria seu lugar no trono, cumprindo a profecia deixada por Elias. Unção de Jeú como rei de Israel, Eliseu enviou um jovem profeta para ungir Jeú como rei, continuando a missão profética de Elias, que havia recebido essa incumbência de Deus. A ressurreição pós-morte, e mesmo após sua morte, os ossos de Eliseu realizaram um último milagre. Um homem, lançado em sua sepultura, voltou à vida ao tocar os ossos do profeta. Esses milagres demonstram o grande poder de Deus operando através de Eliseu, evidenciando seu papel como sucessor de Elias e servo fiel em tempos de desafio espiritual em Israel. Diferente de Elias, que era mais recluso e contemplativo, Eliseu manteve uma vida ativa e próxima às pessoas.
Ele vivia em Samaria, a capital do Reino do Norte, e, como Samuel, viajava regularmente pelo país, estando presente tanto nos palácios reais quanto nas casas dos mais simples aldeões. De acordo com alguns estudiosos, com base no relato de 2 Reis 13 versos 14 a 20, Eliseu teria vivido entre 85 e 90 anos. Embora seu ministério tenha ocorrido no século 9 a.C., antes do período dos profetas escritores do século 8 a.C., o perfil de Eliseu remonta aos profetas mais antigos, como Samuel, e se destacou pela realização de milagres e previsões, tal como Elias. A relação entre Eliseu e Elias pode ser comparada à de Moisés e Josué, em que o sucessor assume e continua o legado de seu antecessor. Assim como há um paralelo entre o ministério de Elias e João Batista, Eliseu, por sua vez, antecipa muitos dos aspectos miraculosos do ministério de Jesus Cristo. O próprio Novo Testamento fazendo a referência a Eliseu em Lucas 4 verso 27, quando Jesus menciona o profeta ao falar da cura de Naamã, o leproso. Eliseu faleceu após profetizar sobre a vitória de Jeú contra os sírios. Um evento milagroso ocorreu após sua morte, e durante uma invasão, um cadáver foi lançado apressadamente na sepultura do profeta, e ao tocar os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Esse último milagre confirmou, mesmo após sua morte, o poder de Deus manifestado através do ministério de Eliseu. Concluímos que o ministério do profeta Eliseu exemplifica a continuidade do plano de Deus em meio a desafios e mudanças. Suas ações, cheias de compaixão e poder, não apenas transformaram vidas, mas também reafirmaram a soberania de Deus sobre a história de Israel. Ao refletirmos sobre a vida de Eliseu, somos inspirados a confiar na ação divina em nossas próprias vidas e a sermos instrumentos de transformação ao nosso redor. Agradecemos pela oportunidade de explorar essa rica história e esperamos que este estudo tenha trazido novos insights sobre a importância de Eliseu e seu legado profético. Deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima!